Olá, pessoal. Nosso mestre abençoa você que está vendo o vídeo aí. Muito obrigado, tá bom? Derrama uma cascata de bênção sobre você, abençoa sua família. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Turma, canal Professor Miguel Química, aí, inscreva no canal, dá uma força aí para nós, tá bom? Para o canal crescer, beleza? Bom, vamos aqui resolver a Unicamp 2023, primeira fase, né, pessoal? Bom, a Unicamp, ela sempre foi um vestibular um pouco meio cruel, a la USP, né? E em 2022 foi muito difícil, eu acho que ele ficou com vergonha, em 2023 fez um vestibular um pouco mais humano, né? Tá certo? Porque em 2022 só Jesus na causa mesmo, né, gente? Meu pai do céu. Então, nessa prova de difícil, de verdade, teve uma questão, né? Não que as outras tenham sido muito fáceis, né, gente? Mas, pelo menos, foi uma prova que deu para fazer alguma coisa, nem que fosse por exclusão, não é verdade? E aqui a primeira questão, ela abria, pessoal, desculpa, ela abria aqui falando aqui, né, da tabela periódica dos elementos, né, a tabela periódica de química, né, de química verde sustentável, né, tá certo? Dando um exemplo aqui, e relacionando alguns preceitos, né, relacionando aqui, por exemplo, de 1 a G10, né, relacionando prevenção de resíduos, economia química verde, economia atômica, né, tá certo? Matérias-primas renováveis, catálise, catalisador para as reações andarem mais rápido, não poluir, né, na verdade? E assim por diante. Bom, e aí o exercício, já tem um exercício aqui, dois textos, né? E um texto fala aí que fala o seguinte, né? Um dos princípios da química verde, ilustrado, né, por um dos grupos, né, da tabela periódica da química verde sustentável, né? É a economia atômica, né, pessoal? Dada pela razão entre a massa do produto de interesse. Pessoal, então já olha nas duas equações. Produto de interesse aqui é o biodiesel, ó, síntese do biodiesel é isso, tá? E aqui na segunda aqui o etanol é esse aqui, são os dois de interesse. Então, você vai fazer o seguinte, né? Para ver a economia atômica, você vai ver a razão da massa de produto, né, de interesse pela massa total dos reagentes, né? Se for mais próximo de um, maior essa economia atômica aí. Tá? E o exercício fala, pode afirmar que há maior economia atômica, né, maior economia de átomos, né? Onde? Então aí você faz o seguinte, 3 aqui vezes o valor da massa aqui, que é 310, aqui, ó, só olhar aqui embaixo, ó, tá das massas molares aqui, tá vendo? Dividido pelos reagentes. Os reagentes tá aqui, ó, é 1 vezes a massa molar desse e 3 vezes desse. Então, 3 vezes 46 aqui, ó, cadê o etanol? Aqui, ó, onde que tá? Aqui, 46, 3 vezes e 1 vezes do óleo aqui, tá certo? A equação de biodiesel, né, pessoal, que é uma transesterificação, né, chamado de alcoólise, tem que ela ocorre na presença de álcool etílico ou metílico, tá bom? Tá certo? Transesterificação de óleos que são triésteres reagindo com álcool da biodiesel, que é monoéster. Mas tudo bem, aqui mas a questão não é essa. Então, resolvendo aqui, eu dou 0,9. Faz a mesma coisa para o outro. Produto de interesse, 4 vezes a massa molar, 4 vezes 46, dividido por 1 vezes a massa aqui da água, da sacarose, e 1 vezes da água, né? Somados aí. Então deu 0,58. Então, a maior economia atômica, você já viu que é o biodiesel, né? Que é o biodiesel, tá lá, ó. Maior geração de produtos, né? Por mol na síntese do etanol, né? Na síntese do etanol. Então, o etanol já está fora, letra A e letra B, tá? Porque é biodiesel, né? É biodiesel aqui que tem maior economia atômica, né? Agora está perguntando aqui, ó. Você tem que ver agora a geração de subprodutos, né, pessoal? Mol de subprodutos por mol do substrato. Mas como é que eu faço isso? Gente, subproduto é o outro que restou. No caso aqui é a glicerina e no caso aqui é o CO2. E o substrato, Miguel? O substrato é aquele que dá origem ao produto de interesse. Por exemplo, o óleo aqui é o substrato. Esse aqui é outro reagente. Aqui a sacarose é o substrato e a água é outro reagente, beleza? Tá? Por quê? Porque o óleo aqui vai produzir o produto de interesse, que é o biodiesel. E a sacarose aqui vai produzir o produto de interesse, que é o álcool, tá bom? É tranquilo, vamos lá. Então vai ficar um mol, né, que é dado aqui, mol de subprodutos, então, aqui, ó, em cima primeiro um mol de glicerina, dividido por um mol aqui do óleo, beleza? E agora aqui vai ser 4 mol de CO2, que é o subproduto, né, tá certo? Tem o de interesse e o subproduto, né, pessoal? Dividido pelo substrato. Então, o substrato é que dá origem ao produto de interesse, no caso. Então, o substrato aqui seria a sacarose mesmo, né? Então, olha lá, 4 mol de CO2 por 1 de sacarose, que é o açúcar, né? C12H22O11, então tá aí. Então, nós temos aí, né, maior economia atômica, né, e menor geração de subprodutos, né, na síntese do biodiesel. Então, no biodiesel, menor geração de subprodutos por mol de substrato, beleza?
economia atômica é maior no biodiesel, que a gente acabou de ver. Ótimo. Bom, e aí o texto 2, né, pessoal? Esse texto 2 aqui, gente, é uma questão que às vezes você não tem entrada na questão. Professor, como é que entra na questão, né? Então, às vezes você tem que ir por exclusão, né, pessoal? Porque senão fica complicado, né? Porque, por exemplo, ó, você vai ter que relacionar. Então, aqui falou no texto aqui, aí falou aqui, ó, considerando as frases e negritos do poema, podem ser de interpretação livre, ser associados respectivamente, né, aos seguintes grupos: catálise, G8, economia atômica, G2, matérias-primas, G9, G7, prevenção de resíduos, G1. Então, nessa relação, ó, 1, 2, 3, 4, tá certo? Então, olha lá, a química é pura beleza, átomos e moléculas são a realeza reagindo no compasso da natureza, para transformar o mundo em delicadeza. Então, não dá para a gente saber muito o que é isso, né, na verdade, né, pessoal? Se é catálise, se é matéria-prima, se é, né? Mas vamos lendo, vai. Como o químico quer atuar com o CP? Olha lá, sou um simples menestrel da ciência que defende as suas ideias com veemência, como o químico quer atuar com sapiência, desenvolvendo processo de alta eficiência. De alta eficiência. E aí? Vamos continuar? A química não é mais poluição. Para o fóssil, ela tem substituição. Aqui ficou claro, né, gente? Como é respectivamente, a hora que você começa a ler aqui, ó, aqui ficou claro que fóssil, então você vai ter que ter matérias-primas renováveis aí, tá? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro você vai ter matérias-primas renováveis, né? Terceiro, matérias-primas renováveis é o terceiro, né? Então, ó lá, se você olhar aqui nas alternativas, ó, só na letra A, em terceiro, tá o G7, matérias-primas renováveis, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Tá? Então, último, né, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, G7. Primeiro, aí já, tá vendo? O G7 já não está no terceiro aqui. Ó, primeiro, segundo, G7 tem segundo aqui, não está em terceiro. Primeiro, já tem primeiro. Então, o que está em terceiro aqui é o G7, aí você mata por exclusão, tá bom? Aí ele fica o G8, né, que seria a catálise, né, para a situação numa delicadeza, né? Meio esquisito, mas foi, né? Aqui o G2, processo de alta eficiência, né? Então, esse G2 aí seria a economia atômica, né? E aqui seria o G1, né? Onde a terra e a água e o ar estão em vulnerabilidade, né? Tá certo? Então, G1, né? Prevenção de resíduos, né? Então, não sei, viu, gente? Eu acho que eu mesmo, quando eu olhei nessa questão aqui, eu consegui sair por aqui, né? Então, você tem que procurar, assim, nos exames vestibulares aí, em determinadas questões, né, pessoal? Bom, agora aí, pessoal, olha essa aqui para você ver. Fala, nossa, professor, que coisa maluca. Então, né, gente? Só de olhar numa coisa dessa, a gente assusta, né? Então, essa aqui eu considero uma questão que foi difícil, realmente, né? Mas você tinha que olhar o seguinte, né, pessoal? Aqui, ó, metano, por exemplo, CH4, né? Olha lá, reagindo aqui, ó. Aqui tem uma legendinha aqui, ó. Oxigênio, né, com O2, está produzindo aqui, ó. Olha lá, CH3OH, metanol, né? Então você vê que isso aí é a mesma coisa em todos eles, ó. Metanol, aí metano dando metanol, tá certo? Né? Então, você tinha que perceber mais ou menos um esqueminha desse aí para ajudar, tá? Se bem que, não, independente disso, acho que você resolveria a questão também por exclusão, porque senão, meu pai, o que está acontecendo aqui, meu Deus? Na verdade, aqui. Bom, lendo aqui, você ia ver o seguinte, ó, as figuras anteriores traz representação esquemática de diferentes sistemas catalíticos, né? Então, todas envolvem sistemas catalíticos, ó. Olha lá, tá certo? Transformação, ó, para transformação de dióxido de carbono em etanol. Dióxido de carbono em etanol. Metano e metanol, metano e metanol. Gente, então essas duas aqui já estão fora, ó. Você não está transformando dióxido de carbono em etanol. Aqui, ó. Né? Você está transformando metano em metanol, tá certo? Mas tudo bem, mas vai dar para resolver sem isso. Vai dar, você vai ver já. Então você vê que todas elas aí, ó, e vai lá, você vai nas alternativas, né? Todas as alternativas, sabe? Biocatálise, catálise homogênea, catálise heterogênea, fotocatálise. Gente, você tem que sacar que foto é luz, né? Tá certo? Tem composição por luz, senão você vai ter uma certa dificuldade para resolver essa questão. Ou teve, né, no caso, né? Tá certo? Então você vê que todas se referem, né, nessa ordem de catálise. Então todas as figuras aqui se referem a um tipo de catalisador aí, né? O tipo de catalisador, tá? Porque a reação é a mesma, então o que vai envolver aqui, tá certo? É o tipo de catalisador,
Beleza? Aí que é o pulo do gato. Aí que é o pulo do gato, né? Porque você vai ter essa sequência aqui, tá certo? Então, o que que você vai ver olhando nos desenhos? Coloquei os desenhos aqui agora, ó, para você ver as figuras, né? Então, olhando aqui nessas figuras, pessoal, você olha aqui essa luz aqui do sol, ó. Então, por aqui você mata a questão, né? Sem lá muito conhecimento demais, né? Lá em D ocorre uma fotocatálise, tá? Que é a decomposição do metano por luz, né? Tá certo? Produzindo metanol. A luz é o catalisador aqui da reação, fotocatálise. Beleza? Né? E se você olhar o D, né? Olha lá, A, B, C, D, tá certo? A, B, C, D, o D é o fotocatálise, né? Então vai ser a alternativa C, que é o D, o fotocatálise, tá vendo? Então, é isso daí, né? Você vai matar a questão, tá vendo? Bom, e aí você vai descobrir, né, pessoal, que aqui é uma biocatálise, né? Aqui é uma catálise heterogênea. Não seria tão complicado saber, porque aqui, o catalisador aqui, né, pessoal, você percebe que já é um sólido, né? Mas tudo bem, mas deu para matar, né? E em B era uma catálise homogênea, né? Homogênea por quê? Porque aqui tanto o catalisador quanto os reagentes estão na mesma fase, né, pessoal? Né? Aqui já os reagentes e catalisador é heterogêneo, que estão em fases diferentes, né? Bom, espero que você tenha conseguido aí. Bom, turma, agora aqui uma questão que fala de cigarros eletrônicos, né? Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso, né? Tá? Que fala do gráfico aqui, que vai mostrar a concentração de nicotina no plasma sanguíneo aí, em função de indivíduos após fumar um cigarro, né? Tá certo? Então tá aqui o gráfico, né, pessoal? Olha o gráfico aí, ó. Então você tem a nicotina, né? Então a nicotina vai sendo absorvida, absorvida, absorvida ao tempo, após a inalação. Ó. Então, após a inalação, ela vai sendo absorvida. Ó. Então você vê que aqui a absorção é bem rápida, ó, para você ver, ó. Então, o indivíduo X, né? X aqui, ó. Indivíduo X, a absorção nele é bem rápida. Tá vendo? Agora você vê que a absorção aqui nesse aqui já é um pouco mais lenta. Percebeu aqui ou não? Ó, aqui e aqui. Então, esse aqui é o Z, né? Então, lá. Então, a concentração de X cai muito, né? Porque ela é absorvida muito rapidamente, né? E já no Z é bem menor. Bom, aqui é o seguinte, né, pessoal? Daria para você resolver sem muitas coisas, né? Tem um cálculo aqui, se você pegar por cálculo, tudo bem, né? Mas você vai ver que ela é maior para o indivíduo X, né? Maior para o indivíduo X, e a velocidade de metabolização vai ser menor no Z, né? Já dá para você fazer essa relação aqui e matar, né? Mas em todo caso, né? Em todo caso, você pegar a concentração inicial aqui, ó, concentração inicial de Y, né? Tá? O Y o Y é esse daqui, ó, né? Essas bolinhas, né? Você vê aqui, ó, 10, ó, 10 miligramas por litro, que é miligramas, né? Não, nanograma, né? 10 miligramas. Não, tá em nanograma por ml, né? Mas tudo bem, dá para você sacar aqui, tá joia? Né? Então, 10 aqui, ó, né? Nanogramas por miligramas. Nanograma por ml, perdão. Né? E final vai dar um 7, né? Final vai dar um 7, ó, 10, né? Não, vamos fazer aqui primeiro as inicial de Z, vai, que é mais fácil, ó. A concentração inicial de Z aqui, ó. Cadê o Z? O Z é esse daqui, né? Então, dizer mais ou menos aqui um 7, ó, 5, 6, 7. 7. E final. Agora vamos ver a concentração final aqui agora. Vai lá. Concentração final de Y. Então, Y estava aqui já, a gente podia vir aqui já, ó. Você vai vir aqui, vai dar mais ou menos uns 3,5, né, pessoal? Aqui mais ou menos, né? Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, né? Então vai dar mais ou menos aqui uns 3,5 por aí, tá bom? E dizer, no caso de Z, você vai vir cá, vai dar mais ou menos 2,5, a metade aqui, né? Então, que conclusão que chega? Você vê que o Y metabolizou 6,5 miligramas, né? Então, no caso do Y aí, tá joia? Aí. Então, 6, né? 7 inicial para 2,5, 5,5, né, pessoal? Pus 7 aqui, né? 7 vezes. Então, era 7, caiu para 2,5, né? Então, 5, 4,5, 4,5, 6, 4,5, 5, 6, 7, 4,5 aqui, né? Então, o Y metabolizou 4,5 miligramas, né? Tá joia? Mas já dá para perceber, né, gente? Dá para perceber que ele metaboliza menos, né? Do que os outros aqui.
Combinado? Eu acho que eu fiz conta errada aqui, né, gente? É o Y, né? Ah, não, tá certo. É o Y, não, perdão. É o Y aqui, ó. É 10, né? 10 para 3,5, metabolizou 6,5. 4,5 foi o Z, né? 7 para 2,5 é 4,5. Perdão, tá joia? Mas deu certinho. Mas não precisava fazer nada dessas contas, né, gente? Só de você olhar no gráfico aí, ó, né? Aí falou aqui, né? Com base e tal, ó lá. O estudo da velocidade de absorção de nicotina é. Então, e aí? Então, maior para o indivíduo X, absorção, só de olhar, tá vendo? Mais ascendente aqui, né? Tá certo? E a velocidade de metabolização é menor no indivíduo Z, porque ó, no Z, ó, essa absorção aqui foi devagar e a metabolização bem lenta aqui, ó. Tá joia? Acho que deu, né? Era tão... Fazer conta era ruim, né? Mas vamos lá. Aí, turma, uma questão bem clássica isso aqui, não sei se deu muito trabalho, uma questão bem clássica, ó, né? Que falava aqui da caiação da pintura, passar cal na parede, né? As paredes, tá joia? Aí falava que a cal é produzida, né? Falava aqui a cal virgem, CaO, né? Produzida a partir do aquecimento do calcário e tal, ser colocada, né, em água, forma cal hidratada, que, por sua vez, né? Aplicada à parede em contato com o CO2 do ar, a atmosfera vai se transformando no seu precursor, o carbonato de cálcio, né? Então, o carbonato de cálcio fica aderido à parede, protegendo e conservando, né, e assim por diante, belezando, né? Então, você tem aqui as duas reações, ó, e essa aqui você não tem, ó. Você vê que é bem clássico, né, gente? Ó, se você olhar aqui, ó, né, olha para você ver, ó, você vê que essa equação 3 é o texto que falou, né? Tá? Você foi falando, aí você forma CaOH2, né? Que foi colocado CaO em água aqui, formou CaOH2, com CO2, aí vai formando CaCO3 na parede. Então, o que você percebe? Nessa equação 3 aqui, ó, você tem CaOH2 antes da seta aqui, ó. E o CO2 também. Tá vendo? O CaCO3 depois. Então você vai ter que dar um jeito de trabalhar matematicamente, lei de Hess aqui, com essas duas equações para você chegar nessa, para você achar o ΔH. É bem tranquilo, não sei se você conseguiu sacar o lance aí. Olha lá para você ver, ó, né? Então você tem as duas equações, o que você vai fazer? Primeiro aqui, pessoal, esse negócio de carbono neutro aí, eu acho que não ia atrapalhar a resolução, imagino, mas o carbono neutro é aquele carbono que é emitido e absorvido em quantidades iguais, você entendeu? Que não fica carbono na atmosfera, por exemplo, né? Igual aqui você está vendo, ó, aqui foi liberado CO2, e na segunda aqui, ó, ou melhor, na terceira aqui, perdão, na terceira ele foi consumido, ó, então liberou CO2 aqui, 1 mol de CO2, então consumiu 1 mol de CO2, então liberou e consumiu, então ficou neutro, né? Tá certo? Bom, então foi o que eu falei, gente. Ó, você vai ter que fazer o seguinte, ó lá. Você vai ter que inverter essa primeira equação. Por quê, professor? Inverter para o CaCO3 aparecer aqui no produto. Essa é a equação base sua. Você quer achar o ΔH dela, né? Certo? Então, CaOH2 tem que aparecer antes, CO2 aparecer antes, CaCO3 aparecer depois. Saca? Então, você vai ter que inverter a primeira e inverter a segunda. Na hora que você inverte as duas, você vai somar. Você inverte as duas, você vai somar. Cancela o que é igual, né? O que você vai ter de igual na hora que você inverter? Você vai ter CO2 com CO2, você pode cancelar? Não, não, CO2 você não vai poder cancelar, não. Você vai cancelar quem? Você vai cancelar CaO com CaO. Porque você vai inverter, vai ter 2 iguais CaO com CaO, tá certo? E aí você vai chegar na equação, na terceira equação, beleza? E aí, tranquilo, né? O ΔH vai ser negativo, você fazendo essa inversão aqui, né? Inverte o sinal também, viu, gente? Aqui é mais, fica menos, aqui é menos, fica mais, certo? Você vai inverter as duas e somar. Então, CaOH2 fica de cá, certo? Né? Aqui, ó, CaO fica depois, a água fica depois, beleza? Tá? Então, aqui, CaO fica antes, CO2 fica antes, CO3 fica depois, beleza? Então, você inverte a primeira, inverte a segunda, soma, né? Então, ela pode ser considerada carbono neutro e que a última equação representa uma reação que levaria ao aquecimento da parede. Então, essa questão talvez atrapalhou você um pouquinho, né, pessoal? Fala, professor, mas ΔH negativo, porque o ΔH aqui vai dar negativo, né? ΔH aqui vai dar negativo. Não libera calor? Então, pessoal, libera calor na parede, né? Então, você passa ele na parede e libera calor na parede. Então, essa parede vai ser aquecida, concorda ou não? Então, a reação ΔH menor que zero, a reação libera calor, né? Mas na parede. Passou na parede, ele libera, esquenta a parede, ele libera calor na parede, né? Beleza? Então a parede fica aquecida, beleza? Deu para sacar ou não? Tá bom? Bom, acho que foi tranquilo essa aí, né? Eu nem resolvi aqui, porque era só fazer
essa inversão, inverte essa, cancela o que é igual, corta dos dois lados que é igual, lei de Hess, tá certo? Dá uma aula aqui na lei de Hess aqui no canal para você dar uma relembrada disso. Aí você soma, tá? Mas o importante é você perceber que invertendo essa, inverter as duas. Aqui o sinal fica negativo e aqui fica positivo. Então, tirando do outro, o sinal do maior vai ficar negativo, ΔH. Aí você mataria, beleza? Vamos lá, terminar, pessoal? Então, estamos aí. Foi o que falou aqui no estudo aí, né, pessoal? Chemical Science, né? Do estudo científico aí. Os autores mostraram que cascas, né, aqueceram amostra de casca seca de banana, né? E tá certo? Utilizou uma lâmpada de alta intensidade luminosa também. Essa técnica de aquecimento denomina pirólise, né? Tá certo? E formação de um tipo de carvão e produtos gasosos. A partir dessas informações, pode-se inferir que um possível interesse dos autores era obter combustíveis a partir da biomassa, né? Isso foi alcançado para hidrocarbonetos. Então, lembrar que hidrocarboneto aqui é CH4 e esse aqui. Os outros não são hidrocarbonetos, né, pessoal? Hidrocarbonetos tem carbono e hidrogênio. Então, CH4 e C2H4, então, começando aqui, né? Pelo gráfico, então, são gerados hidrocarbonetos aqui. Bom, agora presta atenção, hidrocarbonetos o quê? Pessoal, leves ou pesados? Gente, são hidrocarbonetos pequenos, né? O menor é o CH4, é o mais simples hidrocarboneto de todos, né? Aí você tem CO2H4, então hidrocarbonetos leves. Então já está fora a letra C e D aqui. Aí fala, mas a maior quantidade em mol de gás foi a de hidrogênio, ou de monóxido de carbono. Bom, olhando aqui, né, pessoal, você vê que de monóxido de carbono é maior. Fala, professor, mas tá falando litro aqui, como é que eu vou entender mol? Eu não entendi. Bom, mas então, se você quiser compreender, você pode pegar a equação, né? Onde pressão é constante, R é constante, T é constante. Então, você vai ter V e N, maior volume, maior quantidade em mol, né? Então, você pode relacionar aí, tranquilamente. Deu para sacar? Só love aí? E para terminar, uma outra questão também. Tinha umas 3 questões aqui, 2 lá para trás, hein, pessoal? E mais essa aí, que o melhor caminho era a exclusão, viu? Só você ia fazer confusão, eu acho. Estou lendo aqui, né, pessoal? Falou que o nitrogênio é o próximo carbono, né, gente? Que o nitrogênio teria abastecido a revolução da agricultura, né? Tá vendo? Que o carbono abasteceu a revolução industrial, o nitrogênio, né? Vem abastecendo, na verdade, a revolução na agricultura, né? Tá certo? Então, falou aí, ó, o crescimento de nitrogênio antropogênico, né? Reativo em comparação com o crescimento da emissão de CO2, apontado para um dos problemas do futuro aí também, né, pessoal? Potenciais problemas ambientais, né? Então, tá falando aí, né, pessoal? Ó, ABC, né? Marcar ABC, A, uso de fertilizantes, B, fixação de nitrogênio, C, emissão de NOx. Gente, se você olhar ABC aqui, ó, ABC, você já vai matar pelo C, né? Tá certo? Que esse pontilhado aqui é CO2, né? Aí você vê a quantidade de nitrogênio falando aqui, sendo muito usada aí, né, nos últimos tempos, né? Então, tá certo? Já dá por exclusão, né? Então, C, uso de fertilizantes aí, né, pessoal? Tá? Bom, e aí você podia sofrer um pouco mais se quisesse, né, para entender o resto aí. Gente, obrigado. Essa foi a Unicamp primeira fase. Fácil, 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 nada, né, pessoal? Não tem vestibular fácil, fácil, fácil. Pode ter fácil entre aspas, né? Mas não fácil aqui mesmo. Na Unicamp teve 3 questões que, na minha opinião, se não fosse por exclusão, você ia ter um pouco de dificuldade aí, eu imagino. Bom? Senhor Jesus abençoe vocês aí, sua família, tá joia? Estamos aqui no final do ano 2022, tá? Se a gente não se vê por aí, um bom Natal, bom ano novo, que você possa atingir seu objetivo, ser aprovado no vestibular aí. Se não der também, né, pessoal? Erga a cabeça, vamos para frente, vamos não desistir dos sonhos, né? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado, pessoal, ok? Fui, galera, valeu!